pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui, deixa eu deitar aqui. Hoje eu vim aqui falar sobre uma coisa maravilhosa que se chama SUS, Sistema Único de Saúde. Muita gente fala muito mal e tem muitas dúvidas sobre o SUS e, claro, eu como uma estudante admito que a gente ainda tem a gestão do SUS é deficiente em algumas coisas, mas isso não quer dizer que ele seja ruim. Bom, vamos começar pelo princípio, né? Antes da criação do Sistema Único de Saúde e antes da implementação de políticas públicas de saúde no país, nós tínhamos muitas mortes aqui no Brasil por doenças infecto-contagiosas e por epidemias e endemias, tá? Para quem não sabe, o acesso à saúde, ele era apenas da classe social alta, tá? Então, assim, quem tinha dinheiro pagava os médicos para poder ter saúde, poder ter cuidado na sua doença, ter uma assistência, enquanto a maior parte da população, que é a parte de classe social baixa, classe média baixa, morria de formas terríveis por conta dessas doenças. Além do fato de que a maioria delas eram desconhecidas, tá, gente? Aqui no Brasil, na época colonial, no Brasil Império, a gente não tinha um órgão que estudasse as epidemias e as doenças para saber como que elas surgiam, o que podia causá-las, como a gente podia evitar e como tratar e prevenir, tá? Não tinha nada que falasse sobre isso. Então, a saúde não existia saúde pública. Existiam aqueles médicos que se formaram em algumas universidades para poder ajudar da forma que eles achavam que funcionava as pessoas que tinham dinheiro para pagar. Então, com a abertura dos portos, né, para quem estudou história, sabe que assim que Dom Pedro assumiu e teve toda aquela loucura lá, teve a abertura dos portos, onde a gente fazia o comércio aqui no país. Então, navios iam para outros países e levar mercadoria e traziam mercadoria de outros países. Então, com a abertura dos portos, onde era uma época em que não havia saúde sanitária em nenhum lugar do mundo, existiam muitas endemias e epidemias. Para quem não sabe a diferença, eu posso fazer depois um vídeo sobre isso, explicando a diferença de endemias, epidemias, pandemias, tá? Mas a questão não tinha um órgão nem mundial, que é a OMS, nem nacional, que ajudasse a controlar essas informações e esses dados epidemiológicos. Então, com a abertura dos portos, do comércio com o exterior, teve o aumento o agravo dessas doenças que vieram de fora, as endemias, e acabou atingindo a população, certo? Então, chegou-se à conclusão no Brasil República que a saúde pública ela era obrigação do Estado. Então, nós chegamos no momento em que o Estado ele cuidava da saúde pública para quê? Para poder controlar as mortes que vinham pelas doenças, tanto as de fora quanto as de dentro, né? Tanto as que vinham com o do exterior, quanto as que já circulavam aqui pelos animais nativos daqui, enfim, essas coisas. Não vou me ater muito à questão da história, porque ela é uma coisa assim que a gente aprende no ensino médio. O foco desse vídeo é falar sobre o SUS. Mas para a gente poder entender o que é o SUS, a gente precisa entender como que surgiu essa política nacional de que o Estado ele é responsável pela saúde da sua população, tá? Então foi aí que nasceu a vigilância sanitária, movimentos de políticos que levaram conscientização à população, tá? Houve uma época em que os militares, o exército brasileiro, ele ficou responsável por pegar e vacinar a população, fazer campanhas falando sobre a importância da vacinação.
surgiu a vigilância sanitária, um órgão para poder regular, tá, o controle epidemiológico do país e também controlar os dados epidemiológicos para poder entender essas doenças que estavam se alastrando pelo país e dizimando a população. E daí veio depois de muita coisa, tá? Depois era o barulho da moto na rua, gente. Depois disso tudo, já lá em meados de 1976, se eu não me engano. Assim, gente, eu tô com esse livro aqui mesmo, só pra não me perder no assunto, tá? A maioria todo que eu lembro do que eu estudei. Porque, assim, a gente que estuda saúde, a gente precisa ficar revisando o conteúdo e relembrando, tá? Então, assim, quando o SUS foi criado, ele tinha 3 características, que é a integralidade, descentralização e universalização, que são os princípios norteadores do SUS, aprovado em 1998 pela Constituição Federal. Então, assim, o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele entende que a saúde, ela é um direito de todos e é dever do Estado cuidar da saúde dos seus moradores. O foco do SUS, ele é a prevenção, tá? Vai prevenir, porque assim, não só para o Estado quanto para a gente, é muito melhor, mais fácil, mais seguro prevenir as doenças do que tratá-las, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, eu vou ler aqui, tá? A Constituição Federal insere a saúde no contexto da Seguridade Social. Então, é aquilo que eu estava falando. É assegurado pela Constituição que toda a sociedade, toda a população, seja ela rica ou pobre, tenha o direito à saúde, ao lado da Previdência e da assistência social, e estabelece que a competência de organizar a Seguridade Social é do poder público. Ou seja, aquilo que eu estava falando antes, né? É dever do Estado, é dever do Estado assegurar que a sua população ela tenha acesso à saúde. Então, o princípio da universalidade do SUS. O princípio da universalidade do SUS, ele vê a saúde como direito de todos. Então, assim, é universal. Todo mundo, toda a população tem direito à saúde, tá? O princípio da equidade, vou falar aqui alguns princípios do SUS, tá? Número 2, princípio da equidade. A equidade, o princípio da equidade reconhece as diferenças e trata desigualmente os desiguais, para que a distribuição de contribuições e benefícios sejam mais justas e todos tenham, de fato, acesso à saúde. Então, vamos lá. Equidade é o quê? Existem pessoas diferentes, tá? Pessoas com mais acesso, pessoas com menos acesso. E aí, ao invés de dar a oportunidade igual para todos, a gente vai dar oportunidades equitárias. Então, assim, aquele que tem mais vai receber proporcionalmente, mas ele tem, por exemplo, quem tem dinheiro, ele tem como ter acesso a um tratamento em um hospital particular. Aquele que não tem, que é de classe média baixa, ou aquele que é de classe social baixa, não chega nem a ser média, não tem. Então, o que acontece? O Estado vai fornecer as ferramentas para poder ele ter acesso ao mesmo tratamento. O A e o B têm a mesma doença, mas um tem condições de ir atrás do seu tratamento, mora na cidade, na capital, e tem como ir ao hospital, por exemplo. Já o B não tem, mora em zona rural, não tem transporte, não tem como ir ao hospital e nem como pagar o tratamento. O que acontece? A ambulância vai lá onde ele, se ele, né, o paciente com a mesma doença,
incapacitados, mas um tem condição, outro não. Então, aquele paciente B que mora na zona rural, que não tem como arcar com os custos do tratamento, nem como se mobilizar até a unidade de tratamento de saúde mais próxima, o poder público tem por obrigação de prestar assistência a ele. Então, se ele precisa de uma ambulância para ir até o hospital, ele vai, uma ambulância até a residência dele, pega ele e faz o transporte até o hospital. Se ele precisa de um remédio, o SUS dá a ele o remédio, enquanto o A pode comprar. Vocês estão entendendo? Então, tipo assim, ó, se o A e o B têm a mesma doença e o A tem recursos para poder ir e o B não tem, o mesmo tratamento vai ser fornecido. Mesmo que um seja na rede privada e um na rede pública, o mesmo protocolo, a mesma qualidade, o mesmo tratamento vai ser aplicado para os dois. Mas o A, ele tem condição de fazer na rede privada, o B não. Então, todo o tratamento do B vai ser custeado pelo Estado. Esse é o princípio da equidade do SUS. Então, o SUS, ele é considerado até hoje a política pública de maior inclusão social implementada no país, tá? Então, assim, ele inclui tudo, porque o princípio dele é da universalização. Todo mundo tem direito à saúde. Esse é ponto. É acho que o princípio mais básico do SUS. Todos têm direito à saúde. Então, de forma igual e equitária. Então, o SUS, ele reconhece que nem todo mundo tem o mesmo acesso, tem os mesmos recursos para aquele tratamento, mas todo mundo merece receber o mesmo tratamento. E é dever do Estado garantir isso. Aí onde entra o SUS. Então, atendimento integral. A prioridade é para atividades preventivas, tá? Então, artigo 198 da Constituição de 1988 dispõe também sobre o atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas sem prejuízo dos serviços assistenciais. O sistema de saúde deve, portanto, garantir serviços de prevenção de doenças, além de medidas curativas, e deve considerar o atendimento integral, ou seja, não apenas a dimensão biológica da saúde, mas também os aspectos sociais e ambientais. E aí que entra a vigilância sanitária, certo? A vigilância sanitária, além de fazer os controles epidemiológicos, tá? A gente vê incidências, vê reincidências, sabe? Então, por exemplo, a gente sabe que em tempo chuvoso a gente não pode deixar baldes, tambor e garrafas abertas, porque elas são ambientes que são focos de mosquito da dengue. É dever do Estado saber disso. E sempre que essa época chega, o que é que o Estado, gente, quando eu digo Estado, é o país inteiro, tá? Cada Estado tem a sua política pública de prevenção, mas o protocolo, ele é universal. O protocolo é o mesmo em todos. Então, aqueles lugares que tem mais incidência do mosquito da dengue, do Aedes aegypti, o que acontece? O Estado vai lá e faz propaganda na TV, faz propaganda nas escolas, fala como prevenir, tipo, não pode deixar água parada, não pode deixar lixo acumulado na rua. Todas essas coisas, elas são ações preventivas para evitar mais pessoas com casos da dengue, para evitar a proliferação do mosquito, evitar que o Aedes aegypti, ele contamine alguém. Porque, assim, a gente evita a gente consegue controlar a doença. A gente controla a doença para ela não se expandir, não se espalhar e não ficar algo além do controle que não leve a muitos óbitos. Entenderam? Então, assim,
O SUS, o foco dele vai ser sempre prevenir, tá? Então, se vocês verem na prova alguma coisa que fale o contrário, não. O foco, o grande foco é sempre prevenção de doenças. Então, nas unidades básicas de saúde, sempre tem atividades preventivas. A gente tem campanhas de vacinação, porque quando você se vacina, você se previne de poder ser infectado. Então, a gente tem campanha de vacinação em crianças, adolescentes, adultos, idosos, gestantes, sabe? Então, várias doenças, a da gripe, por exemplo, que cada período do ano é um grupo específico que se vacina e depois é aberto à população geral. Todo ano tem isso. Por quê? Porque a gente previne a doença. Tem campanhas educativas, onde a gente vai nas escolas ensinando as crianças, os adolescentes sobre o sexo seguro com responsabilidade, o uso de preservativos, as infecções sexualmente transmissíveis. Então, assim, o Estado entende que é dever público fazer isso. E isso só é possível devido ao SUS. Todas essas coisas, elas são graças ao SUS, tá? Então, esse o grande mistério do SUS, tá? Então, o SUS permitiu atividades preventivas, o SUS permitiu atividades de curadorias, assistência à saúde, fiscalização da saúde, tá? Porque a vigilância sanitária, ela só existe por conta do SUS. Então, se você fala em vigilância sanitária, é o SUS. Se você fala em vacina, é o SUS. Se você fala em atividades educacionais em populações, associação de moradores, em escola, é o SUS. Tudo isso que é ofertado, essa grande variedade de atividades ofertadas atualmente é graças ao SUS, tá bom? Então, esse é um negócio, tá? O SUS, ele promove a descentralização das políticas públicas. Então, assim, como eu falei, antigamente a saúde, a política de saúde, ela era centrada nas pequenas massas, vamos dizer assim, que tinham como pagar o acesso à saúde. Então, o SUS, ele descentralizou e garantiu a universalização, ou seja, que todos tenham acesso ao mesmo tratamento, por isso a equidade, fez a integralidade. Então, assim, o tratamento é o mesmo, a gente tem que seguir os protocolos na íntegra. Por isso que existem os protocolos para cada doença, a gente segue na íntegra, não importa se é no setor privado, no setor público, no setor rural ou no setor urbano. O protocolo é o mesmo para todos. E a equidade, né? O Estado reconhece que as pessoas, elas têm ferramentas diferentes e ele pega e promove a mesma assistência para todos. Então, essa é uma coisa assim bem básica, tá? É mais uma explanação, porque quando a gente vai pra prova, a gente precisa saber de muito mais coisas, né? A questão da teoria. Quando a gente vai para provas de concurso ou mesmo da faculdade, a gente precisa saber das coisas mais bem na teoria mesmo, todos os conceitos do SUS. Mas esse vídeo é mais como uma forma de trazer um entendimento sobre o que é o SUS para a população em geral, para aqueles que estão começando a caminhada. Então, assim, se vocês quiserem, eu faço um vídeo mesmo mais aplicado, de conhecimento aplicado ao SUS ou à saúde coletiva, mas esse é o basicão que eu acho que todo mundo deve saber. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele para os seus amigos de classe, de turma, para sua família que acha que o SUS não merece reconhecimento, porque o SUS merece reconhecimento, porque se eles têm vigilância sanitária, fiscalização da comida que eles comem, fiscalização das vacinas que eles tomam, atividades educativas,
preventiva, se eles têm cuidado, se eles têm acesso à consulta no postinho de saúde, que é a unidade básica de saúde, se eles têm acesso a visitas domiciliares para poder ver como que tá o quadro deles, a evolução deles, se eles têm acesso ao cuidado de enfermagem, se eles têm acesso ao hospital, se eles têm tudo que envolva saúde. Se ele tem acesso, é graças a esse sistema maravilhoso que garante a saúde de todos. Então, viva o SUS!